Boa tarde, queridos irmãos da Casa de Maria, queridos confrades espíritas que assistem essa transmissão pela internet, que possamos estar todos nós conectados por essas ondas e pelas nossas vibrações mentais, não só sentido de que atentando a uma recomendação feita em uma mensagem de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, que conclamava-nos, nós espíritas, a vibrarmos intensamente no bem, para que auxiliássemos de alguma maneira na mudança vibratória do nosso orbe terrestre, para que ele consiga alcançar o mais rapidamente possível a sua condição de mundo regenerado. E estamos nós aqui nessa tarde reunidos com esse objetivo de, no congraçamento de forças, de energias, é, nos conectando com a doutrina dos espíritos, com o evangelho amoroso do Senhor Jesus trazido para os nossos corações, exatamente cumprindo esse desiderato, esse objetivo. Então, para iniciarmos a nossa reunião, o nosso estudo, que hoje trata lá do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 16, 17 e 18, que abordam o tema indulgência, vamos ler uma página inicial do Livro da Esperança, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico, trazido pelo Espírito Emmanuel, uma lição intitulada Na Luz da Indulgência. Uma anotação inicial, lá no caput, é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, versículo 40, em que traz a seguinte anotação: E se, ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E uma outra anotação da mensagem, número 17 desse capítulo, que diz assim: Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. E aí, Emmanuel nos discorre o seu pensamento assim: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento,
paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não lhe des a isto exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo, suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro, em provas amargas, escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno, a tranquilidade. No entanto, não te entregues à crítica que lhe desviariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças. Embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se em mal maior. E assim, já harmonizados através dessa página trazida por Emmanuel, que possamos aprofundar os nossos pensamentos que já estão direcionados para o nosso querido Senhor Jesus, rogando-lhe e a Maria e aos benfeitores espirituais de sua casa que possam nos assistir nesse momento em que estamos raciocinando, meditando, refletindo em torno desse amoroso Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que eles possam se irradiar ao derredor dos nossos lares, ao derredor da nossa casa de Maria, alcançando a todos os lares que estão ligados, conectados
com essa live, com esse momento, para que todos recebam de alguma maneira, dentro de seus lares, as vibrações de amor da espiritualidade amiga em seus corações, que possam sentir-se fortalecidos para continuarem a sua caminhada rumo ao objetivo traçado por Deus para as nossas vidas, o de nos tornarmos um dia espíritos puros, co-criadores de Deus em sua grande obra. Que possa ser em nome da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, em teu nome, Senhor Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, por hora, darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, te pedindo que tu assista a todos e a cada um de nós e a toda a população do nosso orbe terrestre. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. E assim, passamos ao nosso estudo desse capítulo 10, da parte que trata da indulgência. E nada melhor do que, inicialmente, buscarmos lá no dicionário a explicação desse termo, o seu significado. Seu significado real para o esclarecimento do leigo e para o esclarecimento também de todos nós espíritas. Lá, o Aurélio nos diz sobre a indulgência que ela é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. É uma forma de clemência, a clemência. É a demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. É também a característica de quem ou daquele que é indulgência. E, afinal de contas, queridos irmãos, para nós, espíritas, o que significa verdadeiramente a inteligência? A inteligência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Nós estamos transitando, estamos encarnados no orbe terrestre com um objetivo muito elevado. Criados espíritos simples, ignorantes, mas destinados à perfeição, à felicidade. E, para tanto, precisamos realizar a cada etapa reencarnatória, a cada período letivo, como se fosse uma grande escola, e que é uma grande escola, é a escola do amor, da prova, de que nós estamos verdadeiramente assimilando os conhecimentos que nos são passados pelo Mestre Jesus, que nós gravamos as lições feitas anteriormente, nos anos anteriores, nos anos letivos anteriores, nas reencarnações anteriores, em que nós, à custa de muito esforço,
aprendizado, sofrimento até, dores nas diversas provas, nós galgamos alguma promoção, avançamos em certo sentido na escalada evolutiva. E é o que viemos fazer: aprender, testificar, aprender e dar provas. As provas, elas são naturais em nossa caminhada, porque precisamos provar, como todo aluno que se sujeita a um currículo e quer ser promovido ao ano letivo superior, se submete à prova. Nós nos submetemos a provas 24 horas por dia. Toda a nossa vida é uma vida de teste. A cada momento surge uma oportunidade, nos surge alguém à frente necessitando de socorro, de amparo, de orientação, e nós precisamos exatamente demonstrarmos aquilo que aprendemos na prática, colocarmos em prática os ensinamentos. O Evangelho do Senhor Jesus nos traz um manancial de esclarecimentos de como devemos ser. E a indulgência é um dos aspectos mais fortes para o nosso desenvolvimento. Tanto que nós temos uma análise feita pelas instruções dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. A importância da indulgência dentro daquilo que se denomina caridade. A questão 886, nela Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como a entendia Jesus. Então, é algo muito sério. Jesus entendia a caridade como sendo aquilo que nós espíritas, até com uma forma mnemêutica de decorarmos, de gravarmos, de assimilarmos, cognominamos de BIP. É a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas. Então, vejamos: benevolência para com todos, indulgência, olha ela aí, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Caridade, essa questão vem comentada a seguir por Kardec, que nos diz assim: o amor e a caridade. Amor é caridade. A indulgência está dentro da caridade. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele nos diz: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abarca todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Recomenda-nos a indulgência. Ele nos recomenda a indulgência porque nós mesmos necessitamos dela. Nós precisamos de indulgência, precisamos
que o outro nos entenda também quando estamos necessitando. Proíbe-nos de humilhar o desafortunado, contrariamente ao que comumente se pratica. Se uma pessoa rica se apresenta, temos para com ela mil atenções, mil deferências. Se ela for pobre, parece-nos que não precisamos nos incomodar com ela. Quanto mais lamentável for a sua posição, ao contrário, mais devemos hesitar em aumentar a sua desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Então, o homem que é verdadeiramente bom, ele não humilha aquele que está abaixo dele. Pelo contrário, ele procura exaltá-lo, procura colocar-se numa condição até em que ele venha aparecer estar em um estado de inferioridade em relação àquele irmão, para que não o humilhe. Nós, ainda em O Livro dos Espíritos, nós temos lá na questão 918, essa questão é maravilhosa, porque ela trata, ela vem no subtítulo dos caracteres do homem de bem, caracteres do homem de bem. E aí nos elenca um rol de situações que nós vamos dar uma comentada. Kardec perguntou aí, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírito? Como podemos reconhecer no homem, no nosso irmão, o progresso real que deve elevar seu espírito, que deve elevá-lo na hierarquia espírita? Porque a nossa condição de encarnado é temporária. É um ciclo de aprendizado, né? São anos letivos que nós passamos na matéria para irmos galgando, pouco a pouco, uma condição de que, em um futuro, nem venhamos mais a reencarnar. Mas vamos conquistando isso de vez em vez, de pouco em pouco, de aprendizado em aprendizado. Então, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Os espíritos nos disseram assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí, logo com essa resposta dos espíritos, dos benfeitores espirituais, nós já compreendemos a grande importância nas nossas vidas do ensino doutrinário espírita, que nós temos a primazia, a felicidade de estarmos assimilando pouco a pouco, momento a momento, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, ano a ano, na nossa caminhada. E realizando as transformações que nos sejam necessárias através
do nosso comportamento, do nosso testemunho. Não adianta tão somente sermos doutos, teóricos em doutrina dos espíritos. Conhecemos toda a doutrina dos espíritos, todo o Pentateuco espírita, sabemos de cor e salteado as questões, os títulos, os seus meandros. Não. O importante realmente é o que vai em nosso coração, o que nós verdadeiramente colocamos para fora, através de comportamento, de atitudes para com o outro. Se somos realmente pacientes, indulgentes, se exercitamos esses ensinos do Senhor Jesus. Kardec comenta nessa questão que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo que desejaria que fizessem a lei. Então, vemos que é um complexo de atitudes, de pensamentos, de comportamentos que vão se formando em nosso ser, vão moldando o nosso caráter, vamos dando os nossos testemunhos, comprovando verdadeiramente a efetividade do nosso aprendizado, que estamos caminhando no sentido correto para que alcancemos um dia a condição de espíritos puros, que não necessitemos mais estarmos sendo provados nos nossos comportamentos e que verdadeiramente venhamos a conquistar o direito de permanecermos entre aqueles espíritos, vamos colocar dessa maneira, que estão entre os eleitos, que são aqueles que já alcançaram a condição de espíritos puros, não por promoção gratuita, mas por muito esforço na prática do bem, dando testemunhos, socorrendo, amparando, enfim, caminhando em direção ao progresso. E o que eu queria ressaltar dessa questão entre as diversas características que deve ter o homem de bem, é que ele é indulgente. Então, é uma delas. É indulgente com a fraqueza dos atos dos outros, porque ele próprio necessita de indulgência. Então, como nós também precisamos de indulgência, nós devemos ter indulgência para com nossos irmãos. A indulgência
é um sentimento que nós devemos cultivar nos nossos corações, para com os nossos irmãos. Como? Nós devemos evitar censurar os outros, criticar os outros, fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. A pessoa que é indulgente, ela não vê o defeito dos outros. Ou, se ela percebe algum, ela evita até falar daquele defeito. Ela não se propõe a fazer aquilo ressoar, a divulgar, a externar, a espalhar. São aquelas pessoas que têm o hábito daquilo que se chama fofoca, né? Fofocar. Ah, tão bom fazer uma fofoquinha. Vai o fulano, o cicrano, o beltrano. Mas nós, para sermos indulgentes, nós, como se colocássemos uma venda nos nossos olhos, não devemos enxergar o defeito dos outros. Ou, se os observamos, evitar falar neles, divulgá-los, para que não se tornem conhecidos de outras pessoas. Pelo contrário, nós devemos ser severos conosco mesmo e indulgentes para com as fraquezas alheias. Porque nós devemos reconhecer que todos nós temos defeitos. Nós temos consciência disso. Se nós realmente buscamos diariamente fazer uma leitura do nosso comportamento, e que a gente deve se questionar, se perguntar: será que eu agi bem em todos os momentos do dia de hoje? Será que eu fiz tudo certinho? Será que eu segui as orientações que o Mestre Jesus veio trazer para os nossos corações? O Evangelho é um repositório de amor e de exemplos. A doutrina espírita nos traz claramente como nós devemos agir. O Livro dos Espíritos é nada mais do que um manual de conduta. É um manual de sobrevivência do homem encarnado e do desencarnado também, porque aquelas lições ali são eternas. Elas nos foram trazidas pelos benfeitores espirituais e nos trazem orientação não tão somente para a vida material, enquanto que na carne, enquanto na matéria, nos trazem orientação para todo o tempo, para toda a eternidade. É óbvio que chegaremos ao tempo em que não necessitaremos de estarmos mais recorrendo ao estudo do Livro dos Espíritos, porque isso já estará assimilado, internalizado em nossos corações, porque nós passamos pelas diversas etapas evolutivas.
vivenciando nos diversos mundos. Já passamos lá por um mundo primitivo, estamos em um mundo de expiações e provas, buscando alcançar a condição de permanecermos nesse mundo quando regenerado. Continuando as nossas etapas de aprendizado para alcançarmos aquele objetivo que o Senhor, Deus, nosso Pai, traçou para nossas vidas. Sermos co-criadores também. Sermos espíritos puros, trabalhadores de sempre no bem. Então, sabemos que devemos ser severos conosco, né? Buscando os nossos equívocos e buscando corrigi-los. E tem mais. O Cristo nos advertiu, né? Nós não podemos pretender tirar o cisco, o argueiro, dos olhos dos nossos irmãos. Se nós temos em nossos olhos uma trave que nos cega, que nos dificulta a caminhada. Então, precisamos estar sempre atentos. Nós temos, dentro desse estudo, três mensagens. Mensagens abordando o mesmo tema, indulgência, né? A mensagem 16 foi uma mensagem trazida por Joseph. É um espírito protetor trazido em Bordeaux no ano de 1863. Temos uma outra mensagem que é do espírito João, esse era bispo de Bordeaux. Ela foi trazida no ano de 1862, a mensagem 17. E a mensagem 18, que foi trazida por Dufetre, que era o bispo de Nevers, trazida no ano de 1862. Nós vamos ler um trechinho dessa página da mensagem do Espírito Joseph, em que ele nos diz assim sobre a indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. Então, é um sentimento doce, fraterno, mas poucos fazem uso desse sentimento. A indulgência não vê o defeito dos outros, ou se os vê, não procura falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os, a fim de que sejam conhecidos apenas por ela indulgência. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Por vezes, a criatura simula
uma falsa indulgência, que está entendendo aquele comportamento do irmão, aquele defeito, mas subrepeticiamente, ele em verdade, ele está exaltando, ele está ressaltando aquela situação, aquela condição do seu irmão, como se estivesse procurando auxiliá-lo. E não é isso que precisamos fazer. Verdadeiramente, nós convivemos no nosso meio também, no nosso meio espírita, como no nosso meio profissional, com as mais diversas situações. E percebemos, por vezes, que irmãos estão fraquejando, né, em suas atitudes, e nós devemos procurar esconder, né, ocultar. Aqui, Joseph continuou assim: a indulgência jamais se preocupa com maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos. E a maior parte das vezes, discretos. E ele mesmo pergunta: quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? O que nós podemos tirar como conclusão, já que estamos criticando, né? Ele diz: a de que vós, que o reprovais, não fizeste aquilo que foi motivo de vossa reprovação. Então, em princípio, nós teríamos de ter um comportamento ilibado, inequívoco, a todo tempo, que não tivesse sujeito a nenhuma crítica, a nenhuma apara de aresta. Mas, se não estivéssemos exercitando a indulgência, já estaríamos fracassando, porque não fomos indulgentes. Estamos, em verdade, nos julgando superiores do que aquele outro que praticou o equívoco. E nós sabemos que na nossa caminhada evolutiva, pois viemos da ignorância plena, estamos caminhando a passos, às vezes, muito lentos, para nos aperfeiçoarmos, realizando esforços, alcançando pouco a pouco. Estamos buscando esse caminho. Aí ele questiona: homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para convosco mesmo? Então, nós devemos parar de nos preocupar com a vida do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso companheiro de escola,
o nosso companheiro de casa espírita. Ah, podemos até observar algum equívoco. E, se for possível, se houver a aproximação suficiente para que amorosamente cheguemos a esse irmão e possamos trazer-lhe algum esclarecimento, alguma orientação, para que ele possa fazer uma avaliação, isso buscando não melindrar de nenhuma maneira o seu gesto, a sua ação equivocada, porque não devemos abordá-lo criticando, e sim com muita caridade, com muito amor, com muita indulgência em nosso coração, colocando todo o nosso amor para fora, para atenuar aquele coração que está ali em equívoco na caminhada. Esse irmão Joseph, ele vai se aproximando do final da mensagem, no último parágrafo, dizendo assim: é um chamamento. Sede, portanto, rigorosos convosco. Nós devemos ser rigorosos conosco mesmo, indulgentes para com os outros. É indulgência para com o próximo. É o amor ao próximo em manifestação. Não podemos esquecer que nós também precisamos de indulgência para conosco, porque nós nos equivocamos e nos equivocamos também muitas vezes em nossas caminhadas. Tropeçamos muito. Aí ele nos dá aquela advertência: pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoas as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Aí ele diz: pensai também que vós, que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Então, esse é o penúltimo parágrafo dessa mensagem de Joseph. É um texto para ficar realmente em nossa mente, porque ele está nos advertindo para raciocinarmos que Deus, nosso Pai, que é aquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração, e ele frequentemente perdoa as faltas que nós censuramos e até condena as que nós desculpamos, porque muitas vezes nós desculpamos alguma situação, algum equívoco que o outro cometeu, mas com o qual nós nos consorciamos, nós nos comprazemos,
nós ainda estamos vibrando naquela faixa de pensamento, de sentimento, e aí a gente absolve e condenamos outros atos. O Pai vai condenar esse que nós perdoamos porque está contrário à sua lei. E vai perdoar outros que nós não desculpamos porque ainda não entendemos daquela maneira. E ele finaliza com essa frase: Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a indulgência, né, nós sentimos isso quando nós percebemos que possamos ter feito algo equivocado e que aquele outro companheiro, até que teria sido por nós ofendido, ele agiu com indulgência conosco, ele nos entendeu, ele não divulgou aquele nosso comportamento equivocado, ele não trombeteou, não fez ressoar essa situação e essa condição. Então, nós sentimos aí o ato de indulgência do outro para conosco como um calmante, porque a indulgência seduz, a indulgência acalma e ela corrige. E ela corrige por quê? Porque nos faz refletir que, puxa, eu fiz errado e aquele irmão me perdoou. Aquele irmão teve indulgência comigo. Ele soube me entender. Então, isso é um estímulo para que nós nos modifiquemos verdadeiramente. E, no entanto, o rigor, a pessoa age com rigor conosco, né? Não entende. O rigor, ao contrário, ao invés de nos acalmar, ele nos irrita, ele nos afasta, ele nos desanima. Então, que nessa caminhada nós possamos cada vez mais ir assimilando, internalizando nos nossos corações esses pensamentos e esses sentimentos que o Evangelho do Senhor Jesus traz para nós, para os nossos corações. Porque com fortalecidos, imbuídos de tudo aquilo que o Evangelho traz para nós, é que nós iremos ir conseguindo, pouco a pouco, vencermos as nossas más inclinações e nos tornando criaturas melhores. As outras mensagens que tratam sobre a indulgência esclarecem da mesma maneira, nós podemos lê-las posteriormente, mas tratam
apenas de uma forma diferenciada. Só um trechinho da mensagem de João. Logo no primeiro parágrafo, ele diz assim: sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência com os outros. Já do Fetre, lá na mensagem número 18, diz assim: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes com a fraqueza dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muitas poucas pessoas respeitam. E aí, eu quero me aproximar do final do nosso estudo com uma pequena mensagem do espírito Hilário Silva, que está no livro O Espírito da Verdade, em que ele nos traz, ela tem por título, é a lição número 6, tem por título Deus te abençoe. E Hilário vem falando assim: logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Célia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia as crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava as almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. Apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois a espíritos devotados que surgem. Dona Clélia demora-se mais de uma semana orando e servindo. Acaba de atender a um doente em casa particular quando entra outra senhora aflitíssima. É mãe. Tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência. A missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, apenas disse, com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valioso militante da doutrina espírita. E ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Então, por vezes, nós pensamos que não, mas as pessoas estão sempre atentas ao nosso comportamento. Que o nosso comportamento possa cada vez mais refletir o ensino do Mestre Jesus,
em nossas vidas. Nós agora estamos chegando ao encerramento do nosso tempo, do nosso horário, e agradecendo muito a oportunidade de estar aqui reunido com esses irmãos que sempre que comparecemos à casa de Maria, sempre nos receberam com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade. Eu quero deixar o meu agradecimento, meu beijo amoroso a todos. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, a nosso irmão Jesus, à casa de Maria, a irmã Maria, dizendo: Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, guia das nossas almas, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que pudemos passar reunidos, confraternizando com os nossos irmãos, Senhor, em torno do teu evangelho de amor. Que ele possa cada vez mais calar fundo em nossos corações e que possamos também cada vez mais colocá-los em prática na nossa vida de relação de uns com os outros, nos nossos testemunhos, nas provas pelas quais tenhamos ainda que passar ao longo da nossa caminhada, Senhor. Que tu possas estar sempre conosco, com cada um de nós, orientando-nos, amparando-nos. E assim, em nome de todos os irmãos da Casa de Maria, dos benfeitores espirituais da Casa de Maria, em teu nome, Senhor, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso querido e amado Pai, é que damos por encerrado o estudo do teu Evangelho de amor na tarde de hoje. Que tu possas ficar conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. Muito te agradecemos. Graças a Deus. E assim encerramos aqui o nosso estudo. Uma boa tarde, meus queridos irmãos. Até uma próxima oportunidade.